Nas últimas aulas, nós examinamos as disposições que a nossa Constituição traz sobre previdência complementar. No caso do artigo 40, já está previsto, nesse artigo, que se crie previdência complementar para servidores públicos titulares de cargo efetivo. Então, lá o que nós encontramos é que, caso o ente crie previdência complementar para servidores efetivos já amparados por regime próprio de previdência, o regime próprio passará a conceder benefícios até o teto. Então, o regime próprio poderá, conceder benefícios até o teto do regime geral. Foi o que nós vimos lá no artigo 40. Essa previsão constitucional, ela vai depender da discricionariedade do ente, no sentido de que ele é que define o momento de implantar a previdência complementar, ou até se vai ou não implantar a previdência complementar para servidores efetivos. Então, no caso, da União, a União já determinou a criação de previdência complementar para servidores públicos federais. A Lei 12.618, de abril de 2012, cria, na verdade, a previdência complementar, autoriza a criação de fundos de pensão para, servidores federais titulares de cargo efetivo. Então, vamos dar uma olhada aqui no que diz essa lei. Essa lei, ela vai instituir o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, inclusive, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, a gente vai examinar na sequência. Essa lei também, nós temos aqui, os itens importantes, trazidos aí por essa lei. Então, institui o regime de previdência complementar para servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência dos servidores federais, autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar. A FUNPRESP, não está aparecendo aqui embaixo, que é a do Executivo, a do Legislativo e a do Judiciário. Tá? Então, aqui nós temos, só um instantinho. Então, nós temos aqui a criação, vocês não conseguem ver aqui embaixo, tá? Mas existe aqui embaixo a FUNPRESP-JUDI. Então, vou botar aqui do lado para ficar mais visível. FUNPRESP do Judiciário. Vejam que a lei autoriza a criação das entidades. Aí nós vamos ver que, uma vez criada a entidade, tem que mandar, a aprovação, tem a questão da aprovação da própria entidade, do estatuto, e depois vem a questão da aprovação do regulamento do plano de benefício, tá? Então, você tem que, aqui houve a autorização para criar, na sequência, é necessário o ato do Poder Executivo, ou do Judiciário, ou do Legislativo, para efetivamente criar esses fundos de pensão, e em seguida vem todo o trâmite junto à Previc para aprovar, estatuto, regulamento de plano de benefício. Então, vamos lá. Então, ela institui o regime de previdência complementar para servidores federais. Ela fixa o teto do regime geral como sendo o limite máximo dos benefícios do regime próprio. E nós vamos ver para que servidores isso se aplica, a que servidores isso se aplica, tá? Esse limite máximo estabelecido na lei, 12.618, é o teto do regime geral. Autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência, e agora nós encontramos aqui as 3. FUNPRESP significa Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Vamos lá. A FUNPRESP ou o FUNPRESP? Se você referenciar a FUNPRESP como sendo a fundação, então você está certo em dizer a FUNPRESP, a Fundação de Previdência Complementar.
Mas se você falar o FUNPRESP, subentendido aí que é o fundo de pensão, também está correto, tá? Mas a FUNPRESP, conforme nós vimos aqui, é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Tá? Então, fundo de pensão é um sinônimo para entidade fechada de previdência complementar. Vamos ver aqui, tá? Então, autorizou a criação das 3 entidades fechadas. A FUNPRESP né, do Executivo, para ser criada, depende de ato do presidente da República, e saiu um decreto para criar a FUNPRESP para o Executivo. A FUNPRESP do Legislativo depende de ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E a FUNPRESP do Judiciário depende de ato do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam vocês aqui que já saiu o ato do presidente do Supremo Tribunal Federal e, no caso da FUNPRESP do Legislativo, por enquanto não existe um fundo de pensão separado. O que saiu foi um ato, né, conjunto aí dos presidentes da Câmara e do Senado, no sentido de fazer um convênio com a FUNPRESP do Executivo. Bom, então a Lei 12.618, de abril de 2012, no seu artigo 4º, diz que a União ficou autorizada a criar, observando o disposto no artigo 26 e 31 da lei, que nós vamos ver na sequência, as seguintes entidades fechadas de previdência complementar, com a finalidade de administrar e executar planos de benefício de caráter previdenciário, obedecendo às leis gerais que tratam de previdência complementar, que é a Lei Complementar 108 e 109. A 109 é geral, e a Lei Complementar 108 regula a relação entre os patrocinadores públicos e suas entidades fechadas. Tá? Então, nós temos, né, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que está aqui escondidinho aqui embaixo no quadro. Então, né, a criação pela União das FUNPRESP teria que acontecer no prazo de 180 dias contados da publicação da lei. A lei é do final de abril, mas foi publicada no dia 2 de maio de 2012. Então, contando-se de 2 de maio de 2012, 180 dias para criar as FUNPRESP. Então, a lei autoriza a criação e dá um prazo de 180 dias da sua publicação para que os fundos de pensão sejam criados. E a lei traz também o prazo para início do funcionamento das FUNPRESP. Esse prazo é em até 240 dias após a publicação da autorização de funcionamento concedida pela Previc. Então, 180 dias da publicação da lei para criar as entidades fechadas e o início do funcionamento dessas entidades tem um prazo de até 240 dias após, não é a lei, é a publicação de funcionamento concedida pela Previc. Então, no caso da FUNPRESP do Executivo, a constituição e o funcionamento dessa fundação, tá? Vai depender aí de um decreto do Executivo. Esse decreto saiu aqui, decreto 7.808 de 2012, tá? Ela é criada, né? Então, o decreto de criação da FUNPRESP é de 2012, tá? Na verdade, nós vamos ver que ele é de setembro de 2012 e o funcionamento da FUNPRESP foi autorizado através de uma portaria da Previc de 22 de outubro de 2012. Então, a autorização foi concedida pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, através da portaria, tá? Número 604 de 2012, que foi publicada em 22 de outubro de 2012 no Diário Oficial. Então, no momento em que eu publico, tá, a autorização para funcionamento,
começa a contagem daqueles 240 dias, né? Para que a FUNPRESP do Executivo inicie realmente o seu funcionamento. Então, os 240 dias vão ser contados, tá? Não da criação da FUNPRESP, não da Lei 12.618, mas sim da autorização para funcionamento, que foi, né, através de uma portaria da Previc em outubro de 2012. Então, essa portaria também aprova o estatuto da nova entidade fechada de previdência complementar. Então, o que temos aqui de momentos importantes? A Lei 12.618, de abril de 2012, que foi publicada, tá, em 2 de maio de 2012, ela autoriza a União a criar as FUNPRESP. O decreto 7.808, de 20 de outubro de 2012, ele cria a FUNPRESP do Executivo. E a portaria da Previc número 604, publicada em 22 de outubro de 2012, autoriza o funcionamento da FUNPRESP do Executivo, ok? Então, a autorização do funcionamento sai em outubro. Vamos lá. Bom, a Lei 12.618, de abril de 2012, publicada em maio, né, de 2012, 2 de maio, autorizou a União a criar as FUNPRESP. Aí, quando é em outubro de 2012, sai uma resolução do Supremo Tribunal Federal, de número 4.496, que cria a FUNPRESP do Judiciário. E, enfim, sai a portaria, tá, da Previc, tá, do Ministério da Previdência Social, Previc, Diretoria Técnica da Previc, número 71 de 2013, publicada em 15 de fevereiro de 2013, que autoriza o funcionamento da FUNPRESP. E depois sai outra portaria da Previc, tá, que concede um prazo adicional de mais 180 dias para que ela inicie o seu funcionamento. E a Previc do Judiciário já começou a funcionar, sim, tá? Mas, né, já houve até a aprovação aí do regulamento do plano de benefícios. Então, você vê que a lei autoriza a criação da FUNPRESP, sai uma resolução do Supremo Tribunal Federal criando a FUNPRESP do Judiciário, só que cria a fundação, mas tem que passar pelo, né, crivo, pela análise da Previc, e aí o pessoal técnico da Previc vai, né, examinar se existem todos os requisitos para autorizar o funcionamento. Então, a portaria que autorizou o funcionamento foi publicada em 15 de fevereiro de 2013, mas depois, né, houve um adiamento, uma prorrogação através de outra portaria para o início do funcionamento. Bom, o artigo 26, que foi citado no artigo 4º aí da lei, diz que a FUNPRESP do Executivo, tá? A FUNPRESP do Executivo, a FUNPRESP do Legislativo e a FUNPRESP do Judiciário. Só um momentinho, gente. As 3 fundações deverão entrar em funcionamento em até 240 dias após a publicação da autorização de funcionamento concedida pela Previc. O órgão fiscalizador das entidades fechadas é a Previc. Muito bem. E a FUNPRESP, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, devem ser criadas pela União no prazo de 180 dias contados da publicação da lei. A lei foi publicada em 2 de maio de 2012 e iniciar o seu funcionamento nos termos do artigo 26. Muito bem. Então, ultrapassados os prazos, né, dados no artigo, né, 240 dias, 180 dias, considera-se vigente para todos os fins o regime de previdência complementar. E, se ultrapassados os prazos, sem o início do funcionamento de alguma das entidades, os servidores e membros do respectivo poder poderão aderir ao plano de benefícios da entidade que primeiro
entrou em funcionamento até a regularização da sua, né, fundação. Vamos lá. Então, a Lei 12.618, né, autorizou a criar, né, essas entidades fechadas, deu prazo, né, dos 180 dias, 240 dias, para, né, criar e para iniciar funcionamento, e a finalidade das entidades fechadas é administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, nos termos das leis complementares 108 e 109. Então, a FUNPRESP-ESEC, né, para os servidores do Poder Executivo, Servidor Público Federal, a FUNPRESP-LEGE para os servidores públicos, né, efetivos do Legislativo e também do Tribunal de Contas da União, tá? Também temos, né, a FUNPRESP do Judiciário para os servidores efetivos do Judiciário. Então, essas três fundações, elas vão ser estruturadas na forma de fundação, como diz o nome, né, de natureza pública, mas com personalidade jurídica de direito privado, e vão ter autonomia administrativa, financeira e gerencial e terão sede e fórum no Distrito Federal. Então, as FUNPRESPs, elas são fundações de natureza pública, mas têm personalidade jurídica de direito privado, tem autonomia administrativa, financeira e gerencial e tem sede e fórum no Distrito Federal. Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação das fundações, poderá ser criada uma fundação que contemple os servidores públicos de 2 ou de 3 poderes. Então, nós temos hoje duas FUNPRESP, a do Executivo e a do Judiciário, mas a FUNPRESP do Executivo vai ofertar previdência complementar para o pessoal do Executivo e tendo em vista um convênio também para o servidor efetivo do Legislativo. Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, tá? Que aí vão ter, né, proteção de previdência complementar da FUNPRESP hoje do Executivo, porque não foi criada ainda a FUNPRESP exclusiva para o Legislativo. Então, consideram-se membros do Tribunal de Contas da União os ministros, os auditores, os subprocuradores gerais e também os procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Bom, aí veio o decreto 7.808. Esse decreto, tá? Ele é o decreto, né, de 20 de setembro de 2012, que vai criar a FUNPRESP do Executivo. Então, o artigo 1º desse decreto diz que fica criada a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, que é uma entidade fechada de previdência complementar, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de administrar e executar planos de benefício de caráter previdenciário. E essa FUNPRESP, ela vai ser estruturada na forma de fundação. Essa fundação tem natureza pública, mas tem personalidade jurídica de direito privado, tá? E ela vai ter autonomia financeira, ela vai ter autonomia administrativa e vai ter sede e fórum no Distrito Federal. Então, nós temos também já a FUNPRESP do Judiciário. Ela foi, né, criada pela resolução do Supremo Tribunal Federal de número 496, de 25 de outubro de 2012, com a finalidade de administrar e executar planos de benefício de caráter previdenciário para os membros e servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. A FUNPRESP do Judiciário é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, com autonomia financeira, administrativa e gerencial. E aqui vocês não estão vendo, tá? Possui uma estrutura administrativa formada por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e tem uma diretoria colegiada. E os servidores do Poder Legislativo. Já foi criada a FUNPRESP do Legislativo? A resposta é não, tá?
mas, tendo em vista o artigo 5º do Decreto 7.808, nós temos aqui a previsão de que podem celebrar convênios de adesão com a FUNPRESP do Executivo, na qualidade de patrocinadores de plano de benefícios, né, próprios administrados pela entidade, o Ministério Público da União, o Conselho Nacional do Ministério Público, Câmara de Deputados, Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. E esse convênio foi feito, tá? Os servidores titulares de cargo efetivo, né, desses órgãos que nós acabamos de examinar, inclusive do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União, poderão aderir aos planos de benefícios da FUNPRESP do Executivo, tá? E as competências, né, definidas no artigo 4º, relativamente ao patrocínio, vão ser exercidas pelos órgãos, né, a que se vinculam esses servidores. E pela exposição de motivos número 1, tá, do TCU, dos presidentes, né, do Senado, da Câmara e do Tribunal de Contas da União, se propôs, né, ao presidente da República a edição de ato conjunto dos dois poderes para a criação de uma única entidade fechada complementar, compreendendo o Legislativo e o Executivo. Então, a FUNPRESP-ESE, né, do Executivo, na verdade, é a Fundação de Previdência Complementar que oferece planos tanto para os servidores do Executivo quanto do Poder Legislativo, tá? E o ato da mesa, né, número 74, do Senado e da Câmara, aprova o convênio de adesão do Poder Legislativo Federal à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo e também o regulamento do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal, o LegisPrev. Tá? Então, fica aprovado, nos termos do anexo 1, o convênio de adesão do Poder Legislativo Federal à FUNPRESP-ESE, conforme previsto no artigo 5º do Decreto 7.808, de setembro de 2012. Tá? E, no caso também do artigo 2º, já se aprova através desse ato conjunto aí, tá? O regulamento do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal, que vai ser submetido à Previc, né? E a Previc, aprovando este regulamento, então considera-se instituído a Previdência Complementar para os servidores do Legislativo. Tá? Então, né, ficou aprovado aqui o regulamento do Plano de Benefícios, tá? E entra em vigor na data da sua publicação. E a entrada em vigor do regulamento do Plano de Benefício depende da autorização, né, da Previc, tá certo? Conforme disposto na Lei 12.618. Então, vamos voltar aqui para a Lei 12.618. A Lei 12.618 institui, né, o regime de previdência complementar a que se referem os parágrafos 14 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Institui, portanto, essa lei previdência complementar para servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União, tá? Do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, aqui, né, são os protegidos pela Previdência Complementar, instituída pela Lei 12.618. De acordo aqui? Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte, os servidores e membros, né, referidos no caput, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar, poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata essa lei. Então, os servidores que eu chamo de antigos, que já estavam lá enquanto servidores federais, enquanto servidores, né, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público,
tá? Os membros, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, o que acontece aqui com eles? Se eles já estavam no serviço público federal, antes como diz aqui, do início da vigência, antes de vigorar o regime de previdência complementar, eles só terão plano de previdência complementar para complementar o benefício do regime próprio. Se eles quiserem, eles têm que fazer prévia e expressa opção pela previdência complementar. Bom, então quem é o patrocinador, tá, que vai aportar contribuições para, né, a previdência complementar do servidor? É a União, suas autarquias e fundações, tá? Quem é o participante? O participante é o servidor público titular de cargo efetivo da União, e inclusive membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, que aderir aos planos de benefício administrados pela FUNPRESP. E aqui, né, vocês não estão vendo, é o assistido, que é o participante ou beneficiário, né, que o beneficiário seria um dependente do servidor, que se encontra em gozo de benefício. Mas eu repeti aqui, vai dar para a gente ver. Patrocinador pode ser a União, suas autarquias e fundações. Participante é o servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive do Poder Judiciário, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, que aderir aos planos de benefício administrados pela FUNPRESP. O assistido é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. E o beneficiário, tá? Na FUNPRESP, né, lá do Judiciário, você encontra lá um perguntas e respostas, que o dependente do participante é um beneficiário. Então, ele é o dependente do participante declarado no plano de benefícios para fim de recebimento de benefício. No regulamento do plano de benefício da FUNPRESP do Executivo, se encontra que o beneficiário é o dependente do participante para fim de recebimento dos benefícios previstos no regulamento do plano de benefício, desde que seja reconhecido, olha que interessante aqui, como dependente no regime próprio, ou, né, caso não mais esteja vinculado ao regime próprio, atenda às condições previstas no plano para ser configurado como dependente. Bom, então eu vou deixar o artigo 3º para a nossa próxima aula, onde nós vamos ter o entendimento do que vai ser feito quando temos um servidor antigo que não quer previdência complementar, temos um servidor que é antigo, mas quer optar pela previdência complementar, e temos também um servidor que ingressa no Serviço Público Federal após, né, o início da vigência da previdência complementar. Até lá, minha gente.